Paz e a graça de Deus, meus irmãos, amigos, parentes. Pessoal, é hoje 25 de dezembro, data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Ora, sabemos que não foi exatamente nessa data que ele nasceu, mas isso pouco importa, porque mais importante do que o nascimento foi a sua obra expiatória, foi a sua morte e a morte de cruz em favor dos nossos pecados, para a salvação de todos os quantos o receberem, né, como seu Senhor e Salvador, ok? Então eu pego aqui a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro ele exorta os cristãos e dizendo o seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em consonância com Pedro, eu tenho um grande autor aqui, que eu leio alguns livros dele que são maravilhosos, Peter Kreeft, e Guerra Cultural, e a gente sabe que a gente está numa guerra cultural, onde lá no fim da Segunda Guerra, o Nikita Khrushchev dizia: destruiremos o Ocidente sem dar um único tiro. Então, é dessa forma que eles estão avançando, né? E todo mundo sabe que o alvo é o cristianismo, porque o cristianismo é aquela filosofia, né, os ensinos de Cristo que dão direito à liberdade incondicional, direito à vida, direito à ampla defesa, né, o respeito às tradições, né, o respeito à liberdade de pensamento, às diferenças, às divergências, né, enfim, tudo que é bom e traz louvor é o que Cristo traz louvor a Deus, é o que Cristo defendeu, e eles não querem isso, porque eles são tiranos, eles não querem isso, e eles querem tirar a última coisa que as pessoas, principalmente as mais pobres, têm, é a fé, tá? Porque a fé é o alicerce, né? E eles sabem disso, eles querem tirar esse alicerce. E aí, o Peter Kreeft, ele fala no seu livro Guerra Cultural, né, que ele dá a chave para vencer a guerra cultural. Eu concordo com ele, 100%. Ele diz que a arma mais forte deste mundo é a santidade. Nada pode derrotar essa santidade. Mas ele, adiantando, ele diz o seguinte: se você examinar o seu próprio coração, sendo inteiramente sincero, você tem que admitir que há e apenas um motivo para você não ser, agora mesmo, tão santo quanto os primitivos cristãos. Você não deseja isso inteiramente. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: é que a ideia de santidade na cabeça das pessoas é aquelas pessoas que se abstêm de tudo. E essa ideia é falsa, né? E quando eu olho para mim, eu me coloco mais num canto liberal, né? Eu diria que às vezes eu tomo cuidado, mas algumas posições são mais liberais, como o próprio Cristo, tá? Como o próprio Cristo foi. Ele saiu daquela rigidez, daquele formato, e ele, obviamente, que rompeu com essa tradição rígida. E ele foi um liberal nesse sentido, não no sentido liberal dos liberais econômicos e liberaloides, né? Então é isso. A gente sabe que existe uma guerra de poder, em que o poder ele precisa massacrar, oprimir o povo. E a nossa luta contra tudo isso, a gente só vai vencer, claro, pelo nome de Jesus e sendo igual a ele, santo. Infelizmente, nós, apesar de sermos um país cristão, esmagadoramente maioria cristã, eu começo a fazer, me causa espécie, né, a dizer que somos cristãos e estarmos sob o jugo de meia dúzia de tiranos, meia dúzia de revolucionários. É preciso entender meu pensamento, que ele caminha
dentro de uma linha do pensamento conservador e um pensamento revolucionário. Eles ambos se opõem e são antagônicos entre si, mas, sobretudo, a guerra está assimétrica porque esse pensamento revolucionário, ele ganhou força com a acomodação do pensamento conservador. Na verdade, nós nunca tínhamos ouvido falar de conservadorismo, e graças ao professor Olavo, esse é o mérito dele, né, trazer esse conhecimento, e muito menos de política. Nós não queríamos saber de política e hoje pagamos o preço, mas isso não nos deixa irresponsáveis de lutar para as gerações vindouras, tá? Então, o Peter Kreeft, ele faz o seguinte: Cristo é de fato o príncipe da paz, mas a paz trazida por Cristo é radicalmente diferente. Ela é dada não como o mundo a dá. Isso está em João capítulo 14, versículo 27. E certamente não é boazinha. Talvez a ideia de que faz popularmente dos santos é que sejam pessoas boazinhas, mas os santos de verdade não são bonzinhos, né? Eles são guerreiros, né? E muitas vezes foram martirizados. A história conta, né? Isso é inegável. E se eles não incomodam ninguém, não são santos. Ou seja, não é incomodar por incomodar, né? Mas incomodar pela verdade, tá? Não se dobrar diante das falsas narrativas e mentiras. É ter altivez e moral para condenar a inverdade, a mentira, a calúnia, a difamação. E isso nós estamos sob uma guerra, né? Guerra de narrativas. E as guerras, eles acabam predominando porque eles têm o poder da mídia, etc, etc. E foi o que Jesus disse: se me perseguiram, perseguirão a vós também. Então, é luta, pessoal, é luta. E temos que entender o jogo. Então, o mundo pensa, né, segundo o autor aqui, ele diz: o mundo pensa que o amor é legal. Vamos lembrar dos anos 70, né? Paz e amor, enfim. O amor que Jesus veio nos dar é tão diferente quanto a paz que ele veio trazer, e ele o disse explicitamente. Ele disse que o mundo inteiro poderia distinguir os cristãos de todas as outras pessoas pelo tipo diferente de amor que possuíam. Nisto conhecerão, está em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pessoal, aí abro um parênteses para fazer uma crítica a essa cristandade, que aí eu me lembro de Søren Kierkegaard, que lá na Dinamarca ele já observava esse fenômeno, cujo cristianismo ele se desvanecia pelo socialismo, pelo secularismo, materialismo, pelo vil metal, essa mistura. E aí isso o Søren Kierkegaard ele chama tudo isso de paganismo. Então o nosso cristianismo, entre aspas, ele está repleto de coisas que não agradam a Deus, né? Isso é na ótica dele de paganismo, né? O cristianismo trouxe muita coisa da cultura pagã, né? E isso vai se sofisticando conforme os revolucionários pensam para poder demolir a fé cristã. Os santos amam a verdadeira paz. Eles também odeiam a falsa paz, a paz baseada em mentiras. Os santos odeiam a violência e a intolerância com os pecadores, mas eles também odeiam a tolerância do pecado. E aqui mais um parênteses. Está tramitando no Congresso, pautando, sei lá, pela deputada do PSOL, que o furto pode ser legalizado. Veja, olha que absurdo, o furto ser legalizado, já não basta a tentativa de legalizar a pedofilia, e outras tantas coisas que quem acompanha sabe o que eu estou falando. Não vou me adentrar, fazer delongas nisso aí. Então, a ideia de santo, pessoal,
essa ideia é que está errada. A ideia que a maioria pensa dos santos está errada. É aquele cara recluso, é aquele cara que se isola, etc, 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 e fica apenas ali em jejum e oração. Essa ideia, segundo o autor aqui, é equivocada. Aí ele diz, e aí os santos bonzinhos, etc., os santos não são tão legais. Ele diz, né? Eles estão enredados em controvérsias necessariamente sempre. Por quê? Porque o santo, na ótica dele, não pode se calar diante da mentira, diante do desconhecido, diante do inverídico, diante daquilo que não é veraz. Então o santo, ele se incomoda, e às vezes meus diletos colegas e amigos não entendem porque que às vezes eu estou sempre questionando e mostrando o outro lado, né? Por que não observar o outro lado? Por que não fazer a dialética, né? Claro que filosoficamente a cultura cristã ela é muito pobre, e isso traz muitos danos, né? A sociedade, etc. E, obviamente, muito mais aos mais fracos. Então, os santos eles não são necessariamente bons sempre. Isso ocorre porque os santos são tão devotados à verdade quanto o são ao amor. Jamais serão falsos profetas que dão às pessoas o que elas querem, em vez de dar a elas o que elas precisam. Nesse caso, a gente está falando da verdade, né? Então, ele aí, para finalizar, ele diz: você consegue imaginar o que mais 10 Madres Teresas poderiam fazer no mundo, né? O que mais 10 John Wesley fariam? Então, pessoal, e vou mais uma vez repetir para finalizar: se você examinar, isso aqui é a chave dessa mensagem, desse vídeo, e ele diz o seguinte, e eu concordo plenamente: se você examinar seu próprio coração, sendo inteiramente sincero, você tem que admitir que há e apenas um motivo para você não ser, agora mesmo, tão santo quanto os cristãos primitivos, né? Os primeiros cristãos. Você não deseja isso inteiramente. Entende? Entendeu a mensagem? Que para nós vencermos essa batalha, é necessário, primeiro, santificar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. E é por isso que o Bolsonaro tem vencido, porque ele tem levantado. Ninguém mais falava em Deus. Veja que essa sociedade que está se autodestruindo, eles nunca ouviram falar de Deus. Ou se ouviram por alto. Os valores familiares cristãos, eles foram se perdendo. E as famílias que virão, os novos que virão, eles não terão o que nós, pelo menos, tivemos. Então, é só isso, pessoal. A gente precisa, para resgatar essa nação, esse Brasil, e ajudar o nosso presidente Jair Bolsonaro, tá? Que Deus abençoe, que vocês tenham um bom, feliz ano novo, e que o ano que vem seja um ano, né? Eu estou otimista, né? Mas com muito receio, tá? Porque eu sei o que esse pessoal faz, tá? E todos nós sabemos, quem acompanha sabe o que eles são capazes de fazer. Eles não dormem, enquanto nós, às vezes, nos contentamos em pouca coisa, enfim. E é isso, a mensagem é essa: que Deus dê a todos uma paz, né? Como ele mesmo, o próprio diz, a dar, e que tenhamos um ano melhor do que esse ano que passou. Isso notoriamente, segundo o que a gente vê, o governo trabalhando, consequentemente, ano após ano, as coisas melhorarão se nós fizermos o nosso dever de casa. Que Deus abençoe a todos, tenham um Feliz Natal. Essa é a mensagem de Samuel Jesus, nesse Natal de dezembro de 2021. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.